Glória a Deus. Eu gostaria que você se colocasse em pé, em reverência à leitura da palavra do Senhor. Um hábito que tínhamos, né, e que precisamos retomar, é estarmos em reverência à palavra do Senhor. Abra o seu livro, abre a sua Bíblia, no livro de Esther. Esther capítulo 2. Amém? Esther capítulo 2. Amém, amados? Passadas estas coisas e apaziguado já o furor do rei Assuero, lembrou-se de Vasti e do que ela fizera e do que se tinha decretado contra ela. Então disseram os jovens do rei, que lhe serviam: traga-me moças para o rei, virgens de boa aparência e formosura. Ponha o rei comissários em todas as províncias do seu reino, que reúnam todas as moças virgens de boa aparência e formosura na cidadela de Suzã, na casa das mulheres, sobre a vista de Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres. Deem-se-lhe os seus ungüentos. A moça que cair no agrado do rei, essa reine em lugar de Vasti. Com isto concordou o rei, e assim se fez. Ora, na cidadela de Suzã, havia certo homem judeu, benjamita, chamado Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, que fora transportado de Jerusalém com os exilados, que foram deportados com Zeconias, rei de Judá, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia transportado. Ele criara a Radassa, que é Esther, filha do seu tio, o qual não tinha pai nem mãe, e era jovem bela, de boa aparência e formosura. Tendo-lhe morrido o pai e a mãe, Mordecai a tomara por filha. Em se divulgando, pois, o mandato do rei e a sua lei, ao serem ajuntadas muitas moças na cidade de Suzã, sobre as vistas de Hegai, levaram também Esther à casa do rei, sobre os cuidados de Hegai, guarda das mulheres. A moça lhe pareceu formosa e alcançou favor perante ele, pelo que se apressou em dar-lhe os ungüentos e os devidos alimentos, como também 7 jovens escolhidas da casa do rei, e a fez passar com as suas jovens para os melhores aposentos da casa das mulheres. Esther não havia declarado o seu povo, nem a sua linhagem, pois Mordecai lhe ordenara que não o declarasse. Versículo 14. À tarde entrava e pela manhã tornava, segundo a casa das mulheres, sobre a vista de Saagás, eunuco do rei, guarda das concubinas. Não tornava mais ao rei, salvo se o rei a desejasse, e ela fosse chamada pelo nome. Esther, filha de Abiail, tio de Mordecai, que a tomara por filha, quando lhe chegou a vez de ir ao rei, nada pediu, além do que lhe disse Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres. E Esther alcançou favor de todos quanto haviam. Assim foi levada Esther ao rei Assuero, à casa real, ao 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. O rei amou a Esther mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele favor e benevolência mais do que todas as virgens. O rei pôs-lhe na cabeça a coroa real e a fez rainha em lugar de Vasti. Então o rei deu um grande banquete a todos os seus príncipes, aos seus servos era o banquete de Esther. Concedeu alívio às províncias e fez presentes segundo a generosidade real. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos diante da tua presença. Eu quero colocar cada um dos teus filhos aqui diante do Senhor. Pai, tu conheces o nosso coração, tu conheces a nossa necessidade, e eu quero te pedir que de uma forma especial o Senhor visite cada um. Visite com o teu poder. Oh, Espírito Santo de Deus.
Senhor, Tu esquadrinhas o nosso pensamento, o nosso coração, e o Senhor sabe o que nós precisamos. E eu quero Te pedir nesta noite, que o Senhor traga renovo, que o Senhor traga graça, que o Senhor traga todo pensamento cativo à Tua obediência, que a Tua palavra marque os nossos corações nesta noite, porque a Tua palavra tem o poder de salvar, a Tua palavra tem o poder de sarar, a Tua palavra tem o poder de restaurar, a Tua palavra tem o poder de fazer coisas que o nosso pensamento nem imagina, porque a Tua palavra é poderosa e vem do Teu trono para os nossos corações. Cerca este lugar com um cordão de fogo, cerca as nossas casas, abençoa os nossos irmãos na live e continua conosco, ó Pai, porque nós precisamos do Senhor. Eu preciso do Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém? Você pode se assentar. Amém, amados? Eu gostaria de chamar a atenção de todos, inclusive das meninas aí, amém? E das crianças. Vocês gostam de história de rainhas? Vocês gostam? Pois bem, eu vou contar uma história que está na Bíblia. Vocês já conhecem, mas eu vou dar mais detalhes dela, ok? Muito melhor que a da Cinderela, muito melhor do que da Rapunzel, muito melhor do que da Valente, da Pocahontas, da Branca de Neve, ou qualquer outra princesa que você conheça. Tem mais alguma que eu esqueci o nome? Gata Borralheira. Estou lembrando aqui da minha época. Bela Adormecida. Quem? Frozen. Rapunzel. Ixi, essas aí vão ficar tudo no chinelo. Por quê? Porque são rainhas da imaginação. Mas a rainha que eu vou contar a história para vocês, ela é verdadeira e está registrada na nossa Bíblia. E toda rainha precisa de uma coroa. Mas a coroa cabe na cabeça de qualquer pessoa? Não, tem cabeça que não pode usar coroa. Você sabia disso? Tem cabeça que não comporta uma coroa. Não foi feita para ela. Mas eu gostaria de dizer para você que essa rainha, de uma forma especial, se tornou uma mulher abençoada. E quando você for perguntarem para você, qual história de princesa, de rainha que você gosta? Você vai falar assim, da rainha Esther. As suas amigas vão falar, nunca ouvi falar. Você vai falar assim para ela, sabe por quê? Porque você não conhece a Bíblia. Eu sei a Bíblia, está lá na Bíblia, você conhece? Não, então eu vou contar para você. E você tem uma história nova para contar para suas amigas. Ok? Então presta atenção. Havia um castelo muito grande, de um rei muito poderoso. O nome desse rei era Assuero. Como que era o nome dele? Vocês têm que repetir, porque para contar a história vocês vão ter que saber o nome. Porque como é que vocês vão falar a história se não souber o nome, não é verdade? Então vocês vão me ajudar. Como que era o nome do rei? Isso, Lulu. Olha lá, Lulu veio até com uma outra coroa. Isso aí. Princesa usa coroa, né? Então, o que aconteceu? Assuero precisava de uma rainha. E juntou todas as moças bonitas, todas as moças que tinham uma delicadeza especial, que eram educadas, moças que eram obedientes aos pais, aos tios, às pessoas, e levaram elas todas para o castelo. Lá no castelo, vocês nem imaginam o que aconteceu. Havia um lugar especial onde essas moças ficaram até o dia que elas iriam diante do rei Assuero, para o rei escolher, essa vai ser minha rainha, essa não vai ser, essa mais ou menos. Ele estava fazendo uma seleção para saber quem era a sua rainha. Sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Fala, não. Alguns sabem, né? Mas as crianças aí não estão sabendo.
O que aconteceu? Levaram elas para o castelo todas. Todas seriam rainha? Quantas seriam rainha? Uma. E aí todas as moças estavam lá. E algumas pessoas, mulheres, servas e até homens, iam lá cuidar delas, porque elas tinham que se preparar para ir diante do rei. Eu queria estar vivendo naquela época, porque eu queria ser uma das escolhidas, sabe por quê? Sabe quantos dias elas ficaram se preparando? 1 ano! 1 ano no castelo. Sabe o que elas faziam no castelo? Nada. Não trabalhavam, não ajudavam nada. Sabe as únicas coisas que elas faziam, pastor? Elas eram servidas. Os homens traziam comida para elas, os servos, e acha que era uma comidinha qualquer? As melhores comidas que havia naquele palácio, ao redor. As melhores frutas, a melhor alimentação. Imagino que tinha carne, fruta, verdura, o que elas quisessem comer. Aí, vocês acham que elas ficavam só comendo para engordar? Não, não, não. Diga não. Elas também passavam por um processo de embelezamento. 6 meses só no creme. Só fazendo massagem. E outros 6 meses com bálsamos, com óleos. Cada tempo elas eram cuidadas de um jeito. Até o dia que todas iam diante de Assuero. Chegava lá, ele olhava e falava assim, hoje eu quero conhecer essa moça. Conversava com ela, mas ele não... Falava, essa não dá não, essa é sem educação. Aí ele ia lá, pegava uma outra moça e falava assim, essa uma não vai dar não, ela é grosseira. Eu estou imaginando, tá bom? Aí pegava uma outra moça e ele ficava com ela lá, e elas ficavam conversando, e ele namorava ela, e daí sabe o que acontecia? Ela voltava para o castelo. Só que aquela que fosse ser verdadeiramente rainha, ela ia ser chamada pelo nome, igual eu li no texto. E ela iria receber uma coroa. O que ela ia receber? O que ela ia receber? Uma coroa. Aí o que aconteceu? Chegou o dia de Esther. Esther se arrumou. As moças que estavam junto com ela disseram assim, não põe muita coisa não. As moças podiam escolher o que elas quisessem. Joias, a cor da roupa, podia escolher maquiagem, a sandália, tudo o que elas quisessem era preparado para elas se vestirem e irem diante do rei. Só que Esther, ela era uma moça linda, como diz o texto, educada, delicada, mas ela não combinava uma maquiagem carregada, um olho de gato. Não combinava uma sombra escura e brilhante ou muito forte que o olho chegasse primeiro. Já viram assim? Não combinava fazer um monte de coisa no rosto, pôr um botãozão que a boca aparece primeiro. Não, ela colocou algo leve, suave. A Bíblia diz que a roupa foi linda, maravilhosa, mas uma roupa que combinava com ela. Ela não colocou uma coisa espalhafatosa e saiu toda pomposa. Não. Ela se vestiu com simplicidade, com decência, colocou joias, mas não foram aquelas joias pesadas, aquela coisa que gritasse aos olhos do rei. Não, ela foi linda, bela, e ela era delicada.
E ela foi diante da presença do rei Assuero. E a Bíblia diz que quando o rei olhou para ela, o que aconteceu? Ele a amou. Foi amor à primeira vista, né, bem? Olhou para mim e já gamou. Foi assim, né, bem? Delicada, nossa, uma delicadeza. Ainda sou delicada. E ele se apaixonou por ela. E a Bíblia diz que ele a escolheu como sua rainha e colocou uma coroa na sua cabeça, dizendo para todos que ela era a rainha, a primeira do reino. E mais, sabe o que ele fez? Deu um banquete, uma festa, chamado Banquete de Ester, onde ele apresentou a rainha para todo o povo de Suzã, que era o lugar aonde ele morava. Mas, como toda a história de rainha, tem alguém mau, não tem? Tem alguém mau? Tem. Tem história que tem bruxa, tem história que tem inimigo, tem história. Só que nessa história, sabe quem era mau? Um homem chamado Amã. Como é que era o nome dele? Amã. Amã, ele era muito traiçoeiro, vingativo, ele odiava as pessoas. E Ester tinha um primo que cuidou dela porque ela era órfã. Ela não tinha papai e mamãe. Eles já tinham morrido. E quem criou Ester foi o primo dela. E quando ela foi ser rainha, o primo continuou trabalhando no palácio, porque ele ficava na porta do palácio e ele trabalhava para o rei. E esse Amã, sabe o que ele era no castelo? O segundo homem mais poderoso do castelo. Só que todas as vezes que Amã era bom ou mal? Mal. Todas as vezes que Amã passava na frente do Mardoqueu, na porta do palácio, sabe o que Amã queria que as pessoas fizessem? Se ajoelhassem diante dele, como se ele fosse poderoso, um semideus. Só que Mardoqueu, ou Mordecai na Bíblia, ele não se ajoelhava diante de Amã. Por que ele não se ajoelhava, você sabe? Vou contar. Porque ele era judeu. E na tradição judaica, não se ajoelha diante de homens, de imagens, de escultura. Escultura. A escultura de um homem, por exemplo, ou de uma mulher, ela fala. Escultura de animal, fala. Escultura de elefante, fala. Árvore, fala. Não. Então, o que ele cria? Não se dobrar diante de nenhum homem, a não ser de Deus. Nem de imagens, porque elas falam, elas cheiram, elas andam, elas veem. Não. Elas ouvem, elas respondem. Não. Então a Bíblia diz que nós não nos dobramos diante de imagens. E ele também tinha no coração não se dobrar diante de homens, nem que fosse Amã. E ele, por não se dobrar diante de Amã, nasceu no coração de Amã uma fúria, uma raiva, ódio. Sabe o que Amã fez? Entrou o mal no coração dele, entrou o ódio no coração dele, e ele falou assim: vou me vingar. Vou me vingar desse homem que não está se dobrando diante de mim. E ele foi diante do rei. Sabe o que ele falou para o rei Assuero?
Olha que coisa mais maquiavélica, mais terrível que ele fez. Ele chegou diante do rei Assuero e diz assim: ó rei, tem aí no palácio, tem aí no seu castelo, nas suas terras, um povozinho que não te respeita e que não obedece às suas leis. E eu gostaria de dizer para o Senhor que eles tumultam no meio do povo. E o Senhor precisa assinar um decreto para que eles sejam destruídos. O que é um decreto? É uma lei de destruição, de morte. Então, o que esse povo recebeu? Naquele dia, o rei pegou o anel dele e carimbou a lei, dizendo: esse povo deverá morrer. Mas por quê? Porque Amã queria destruir Mardoqueu, só que ele não sabia que Ester era o quê de Mardoqueu? Prima. E ela não contou para ninguém. Sabe o que acontece em seguida? Acontece que o decreto é assinado e é enviado para todas as 127 províncias do reino de Assuero. E aí todos os judeus ficaram tristes. A Bíblia diz que eles choraram, prantearam e eles rasgaram as suas roupas, eles cobriram-se de cinzas, demonstrando a tristeza do seu coração, porque nesse decreto eles iriam morrer, mas não podiam se defender. Mardoqueu avisa Ester do plano de Amã. E Ester fala: mas o que eu vou fazer? Eu não posso fazer nada. Sabe o que Mardoqueu diz para ela? Sabia, Ester, que você se tornou rainha por um propósito? Não foi à toa que Deus te fez rainha. Foi porque Deus tem um plano. Quem sabe para este dia é que você foi constituída rainha. Você sabia que Deus tem um plano na sua vida? Na vida das crianças, na vida dos homens e das mulheres, e que Deus tem te trazido nesse tempo até o dia de hoje, porque Ele tem um propósito muito grande na sua vida. E coisas têm acontecido na sua vida, você tem tido experiências, você tem tido algumas situações que Deus vai fazer com que isso seja favorável na sua vida. Porque Deus, Ele é fiel. E nada acontece por acaso nas nossas vidas. Muitas vezes fazemos as nossas escolhas, mas nós precisamos nos voltar para Deus, para a sua palavra e descobrir o que é que Ele tem e pode nos ajudar, amém? E Ester pensou: é verdade, eu vou fazer alguma coisa, mas vocês não sabem da maior. Havia uma lei no castelo, que qualquer pessoa que fosse diante do rei, sem ser chamado, diga sem ser chamado, morria. Era morto. Por que esse costume? Porque poderia entrar qualquer pessoa no castelo e tentar matar o rei. Então era uma forma de proteção para o rei. Qualquer pessoa que não era chamada entrou lá na porta do lugar onde o rei estava, que eu esqueci o nome, na sala do trono, entrou qualquer pessoa, o soldado já ia e pá, matava. Ester pensou: como que eu vou lá agora? Se eu for, eu vou ser morta. Aí ela pensou. Será que é bom a gente pensar antes de fazer as coisas? Você sabia que tem muita criança que fala sem pensar? Você sabia que tem muito adulto que fala sem pensar? Age sem pensar? E a gente precisa pensar antes de agir? Que a gente erra menos, não é verdade? Aí o que aconteceu, seu Florisvaldo? A Ester ficou pensando, falou assim: já sei, eu vou proclamar um jejum. Ela fez um jejum. Quantos dias? 3, diga 3 dias. Chamado até hoje de jejum
de Esther. Como que foi esse jejum? A Bíblia diz que ela jejuou 3 dias, sem comer, sem beber, sem nada. Ela fez esse jejum. Você pode falar assim, ia morrer. Imagina, 3 dias sem comer direto, sem beber água. Não morre não, irmãos. Eu estou aqui inteirinha, já fiz vários jejuns de Esther. Inclusive, entreguei um ontem à noite. A gente não morre. Pelo contrário, é sobrenatural. É uma bênção. E Esther ficou 3 dias sem água, sem comida, sem festa, sem algazarra, fazendo as atividades de rainha, porque não é porque ela estava jejuando que ela deixou de ser rainha. Não, a gente jejua e a gente não conta muitas vezes para ninguém que a gente está jejuando. É ou não é verdade? Às vezes só quem está em casa fica sabendo, não sei nem por que eu falei isso, mas só os de casa ficam sabendo. Eu fiz comida normalmente. Estou jejuando 3 dias, não vou comer, porque eu não vou fazer comida, porque eu vou sentir o cheiro. Não, irmãos, eu fiz comida, fiz galinha caipira ainda, né? Com polenta, estava frio, né? Fiz uma sopa, né, Yohanan? Estava maravilhosa, a gente cozinha, a gente faz as nossas atividades. Não é porque nós estamos de jejum que a gente não vai trabalhar. Imagina ficar 3 dias sem trabalhar, né, Rodrigo? No final do mês, né, Danilo? O negócio aperta. Então, a gente continua as atividades normal. Ela continuou rainha, ela continuou fazendo as atividades dela, mas ela proclamou um jejum de 3 dias, sem água, sem comida. Sabe o que aconteceu? As servas dela, que não eram judias, decidiram, porque ela era muito boa, muito querida, as servas jejuaram com ela. Os judeus, quando souberam que Esther estava jejuando, também jejuaram. Vocês sabiam que na Bíblia é a primeira vez que eu vi na minha vida? A Bíblia diz que até os animais dos judeus jejuaram. Ficaram 3 dias sem água e sem alimento. Tudo por quê? Porque eles estavam sendo condenados a morte. E eles precisavam de um milagre. Eles precisavam que Deus enviasse uma provisão, uma providência, uma saída. Porque Esther não podia ir à presença do rei, porque senão ela também morria. E ela jejuou 3 dias. 3 dias as servas, até os eunucos jejuaram. Eles não conheciam o temor de Deus. Eles não eram judeus, mas eles participaram do jejum porque Esther era um referencial dentro do castelo. A conduta dela com as pessoas atraíram a presença de Deus na vida daquela mulher, e as pessoas olhavam para ela de forma diferente, que as pessoas foram ajudar elas. Você já foi ajudar alguém que está passando por alguma dificuldade e falou assim, vou jejuar com você, vou orar por você, conte comigo que eu estou com a minha mão estendida para você. É muito bom, faz muito bem para a gente, tente fazer isso. E aquele povo fez isso, e os eunucos, as servas jejuaram. Depois de 3 dias, Esther criou coragem. Diga, Esther era corajosa. O que ela fez? Se arrumou, a rainha Esther se arrumou e foi passear lá perto da porta do rei. E a Bíblia diz que quando ela estava lá na porta do rei, o rei estava fazendo a administração das suas coisas, conversando com autoridades. Quando ele olha, quem está lá? Quem está lá? A rainha Esther. Quem estava lá? A rainha Esther. E o que ele faz? Ele deixa matar ela? Não, a Bíblia diz que ele aponta o cetro dele para ela. E toda vez que ele apontasse o cetro para alguém, a pessoa não iria morrer.
Olha que coisa mais linda. Ele apontou o cetro e a rainha Ester foi chegando diante dele. Ele colocou o cetro no ombro dela, dizendo: pode ficar aqui que você está livre da morte. Olha, ele era tão apaixonado, ele amava tanto a rainha, que ele disse para ela: ó, minha querida rainha Ester, o que é que você veio fazer aqui que arriscou a sua vida? O que você quer? Porque até metade do meu reino eu te darei se você pedir. Imagina o pastor Lael falando para mim: o que você quer, querida? Até metade de tudo que eu tenho eu te dou. Não precisa, porque tudo que é dele é meu. Amém, irmãos? Quando a gente casa, o que é dele é meu, o que é meu é dele, né? Não existe seu, nem meu, existe nosso. De vez em quando a gente, né, fica lá no nosso, ó, é meu. Mas, amados, é muito lindo, por quê? Porque ele perguntou para ela o que ela queria, que até metade do reino ele daria. E você sabia que naquela época o rei honrava a rainha, dando uma cidade inteira para ela? Se ele fosse dono de Londrina, ele poderia dar Londrina inteirinho para ela, com todas as casas, com todas as indústrias, com tudo, com todos os habitantes dentro. Ela seria a mandatária, a dona daquela cidade. Olha que coisa mais linda, né? Mas ela pede riqueza? Diga não. Ela pede ouro, terra, cidade? Não. O que ela pede? Nesse momento, a inteligência, a coragem e a esperteza de Ester é maior. Ela convida o rei para um jantar. Muitas vezes a gente acha que ela poderia ter pedido pela vida dela, pela vida dos judeus, mas ela convida o rei para um jantar. E pede para levar Amã, o inimigo. E eles vão jantar. Lá no jantar, servindo todas as coisas, o rei olha para ela e o rei está apaixonado. Ela é linda, ela é maravilhosa. E o rei fala: o que você quer? Até metade do meu reino eu te darei se você pedir. O que ela fala para ele? Pastor, vem jantar amanhã de novo e traga Amã. Amã fica todo feliz, porque ele acha que ele vai ser honrado. Mas, amados, eu gostaria de dizer para você que quando eu li essa história, ouvi essa história, eu achava que Ester, no primeiro momento, iria falar para o rei o que ela precisava. Mas com isso nós aprendemos uma grande lição, a prudência, que nem sempre nós falamos aquilo que nos vem à mente. Nem sempre nós vamos falar as coisas que vêm e vamos despejando no outro, as nossas mazelas, os desaforos, aquilo que está aqui dentro que vai agredir ou ofender o outro. Muitas vezes nós precisamos ter sabedoria e guardar. Na hora da raiva, na hora do nervoso, respira. Aguarde o momento, porque Deus vai preparar o momento certo para se falar. Só que o problema é o momento certo e do jeito certo. Por quê? Porque muitas vezes o outro não está preparado para ouvir o que você vai falar. E tem gente que nunca vai estar preparado para ouvir nada, mesmo que a gente queira, mesmo que a gente insista. Então nós precisamos ter discernimento. E Ester, ela tinha sabedoria e discernimento, e ela guardou e não falou para o rei que ela estava condenada à morte. Mas no outro dia, quando Amã e o rei vieram para o jantar, Ester disse, o rei falou para ela: o que você quer? Até metade do meu reino eu te dou. E ela declarou para o rei que ela e o povo dela estavam sendo condenados à morte sem poder se defender. E o rei pergunta: mas quem quer te matar?
E Esther diz: esse malvado Amã, que tem tramado contra a nossa vida. Eu e o meu povo temos perecido. E naquele momento, Amã é preso pelos soldados. E ele é enforcado na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Ele tinha feito uma forca na frente da casa dele, que tinha o tamanho de 6 andares de um prédio. Olha o tamanho da forca. E ele ia pendurar Mardoqueu lá em cima, para todo mundo ver que ele era poderoso. Mas a Bíblia diz que os humildes serão exaltados, e os exaltados serão humilhados. A forca que Amã preparou para Mardoqueu foi a forca que ele morreu. Todos aqueles que preparam laços para os filhos de Deus, muitas vezes vão pôr o pé no laço que eles mesmos prepararam. Porque Deus é quem nos defende, Deus é quem nos guarda, Deus é quem nos traz livramento, Deus é quem nos abençoa. Então eu gostaria de dizer para você que essa rainha, a rainha Esther, ela foi corajosa e ela sacrificou-se a si mesma, para que ela e o seu povo fosse liberto. A rainha Esther, ela foi habilidosa, inteligente. Ela não foi trapaceira, ela não foi maliciosa, ela não foi egoísta, ela não pensou só nela, porque todos que pensam só em si não vão a lugar nenhum. Ela foi usada por Deus para salvar o seu povo da fúria de Amã. Não foi só ela que foi salva, foi todo o povo. E eu gostaria de dizer para vocês, crianças, que ela usou uma coroa com dignidade de rainha. Mas a Bíblia também diz que Jesus preparou uma coroa para todos aqueles que o recebem como seu único e suficiente Salvador. Isso quer dizer que todas as crianças, todos os homens, todas as mulheres que têm Jesus como seu único e suficiente Salvador e que ficarem firmes até o último instante, receberão uma coroa na sua cabeça e receberão um novo nome. E também a Bíblia diz que nós iremos ser chamados de reis e rainhas de verdade. Vamos reinar com quem? Com Jesus na eternidade. Em Apocalipse diz: olha o que Apocalipse diz para nós. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Ao que vencer, de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Ao que vencer, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrita um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que a recebe. Ao que vencer, que guardar até o fim as minhas palavras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cedro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Ao vencedor será vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Ao vencedor,
Faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, o meu novo nome. Ao que vencer, dar-lhe-ei que se assente comigo no meu trono, assim como também eu venci e sentei com o meu Pai no seu trono. Amém, amados? E eu gostaria de dizer para cada um de vocês, que assim como Esther, nós também somos perseguidos. Eu gostaria de dizer para as crianças que estão aqui, que assim como a rainha Esther, haverá perseguição na escola. Amiguinhos não vão gostar de você. Amiguinhos irão falar coisas de você para a professora. Amiguinhos irão tentar te prejudicar. Eu gostaria de dizer para você, adulto, que vai surgir pessoas na sua vida que vão te caluniar, maldizer, pessoas que vão ter inveja de você, vão aparecer um monte de Amã, que tem o espírito de amalequitas, espírito de destruição, espírito que quer fazer com que você não alcance aquilo que Deus tem para a tua vida. Mas o Todo-Poderoso de Israel irá aniquilar cada um deles. Mas para isso você precisa ser corajoso. Você precisa ser corajosa. Você precisa permanecer firme nos caminhos do Senhor. Você precisa ser verdadeiro. Você precisa falar a verdade. Você precisa ser servo do Senhor. Você precisa estar em intimidade com o Senhor. Você vai precisar orar e jejuar, ler a palavra, porque Satanás, ele vem com fúria contra nós por um caminho, mas a palavra diz que por 7 ele tem que sair. Mas para isso nós precisamos entender quem é os Amãs que passam pela nossa vida. Pessoas que muitas vezes querem puxar o nosso tapete. Só que tem um problema também. Tem crente que quer puxar o tapete de outras pessoas. Não é só o mundo lá, os Amãs que querem puxar o tapete da gente, não. Às vezes na escola você é dedo duro, você briga com as crianças, você quer ser o primeiro da turma, você entrega os seus amigos para o professor, você é mal educado, você não respeita a professora, você não estuda. E nós precisamos entender que somos reis e rainhas. Vou contar para vocês uma história. Essa história é real, mas a história de um dos filhos do príncipe Charles. Príncipe Charles é um rei que tem ali pertinho na Inglaterra. Mora em Londres. As crianças eram pequenas e elas foram esquiar. Alguém aqui quer ir ver a neve um dia? Alguém quer? Cutuca quem está do seu lado e fala: é história, mas não é para dormir. Cutuca mais uma vez. É, porque lá em casa eu contava historinha para as crianças para elas dormir. Agora eu estou vendo uns irmãos fazendo assim, ó. Não durma, acorda. Amém? Diga comigo, já acordei. Então, o príncipe Charles tem 2 filhos. E eles foram esquiar. Alguém aqui conhece a neve? Eu também. Alguém aqui quer ir conhecer neve? É muito bom. Mas tem que ter roupa de frio, porque senão a gente faz... Né? E eles foram para uma, como é que chama o negócio de esqui? Como? Estação de esqui, os 2 passar as férias. E sabe que o que acontece quando uma pessoa é príncipe, princesa e rei? Ela anda normalmente assim?
ela anda normalmente. Igual todo mundo. Mas quem é que está de olho nelas? Todo mundo. Os fotógrafos, para tirar foto, chamados paparazzis. Os curiosos. Passou lá a rainha Rosângela. Ela é a paparazzi, olha lá. Eu tenho que andar. Tropecei. O que ela vai fazer? Publicar na internet que a rainha Rosângela tropeçou e caiu. E os meninos estavam na estação de esqui. E eles iam aprender a esquiar. Sabe o que aconteceu? Eles disseram, não vamos esquiar. Os meninos disseram. Aí perguntaram para eles, por quê? Porque qualquer coisa que nós fizermos de errado vai ser publicado no mundo inteiro. Sabe quantas fotos teve deles no esqui? Nenhuma, porque eles sabiam o valor da coroa que eles carregavam. E essa história me chamou a atenção, Daniel. Por quê? O que você é? Rei. O que você é? O que você é? A Bíblia, quem fala que você é rei? O Senhor. O que você é? O que você é? Tem até coroa. O que você é? O que as mulheres são? O que os homens são? Nossa, mas vocês estão um rei muito assim. Tira a foto deles para publicar. Vexame. O rei é assim. Se porta como rei aí. Senta direito. Olha para frente. Isso. Posição de rei. Posição de rainha. O que os homens são? Bem grosso. De novo. O que os homens são? E as mulheres? Muito bem. E por que vocês dão vexamão aí na rua? Grita, xinga, mente, maltrata, compra e não paga. Rei e rainha faz isso? Não. O que mais que tem gente que faz por aí? Briga. Quê? Bate no outro, xinga, mente, fica com raiva, bate a porta, faz careta pro pai, faz assim. Vou fazer. Faz assim, ó. Desobedece. Não. Oi? Não liga para a professora. A professora fala, eles nem ligam. Tá isso aí, Pedro. Não obedece à professora, não respeita as pessoas, fura o trânsito, chama o outro de filho de Belial, quando eles fazem alguma arte no trânsito. Como é que é, Yosef? Filho de Belial? Os outros lá? Filisteu? Mula de Balaão. Olha lá a mula de Balaão. O que mais? Filho de Jezabel. Ó, irmãos, isso aí também é xingar. Você acha que não, mas é. Não é só seu burro, sua vaca. Uai, chama o outro de vaca, tem gente que chama, não chama? Burro, não tem uns xingamentos aí? Seu louco, seu idiota. Que mais? Sua meba. Como é que é o nome daquela meleca? A moeba. Né? Na minha época a gente falava sua lombriga. A gente xingava assim também. Só que tudo isso faz com que um paparazzi especial tire fotos de você. Sabia? Olha aqui para mim. Todo mundo. Não é só de criança não, de adulto também. Quando você pisa na bola, fica olhando a mulher dos outros. As mulheres ficam olhando os homens dos outros. Fica cobiçando o sofá da vizinha.
o carro da vizinha, a bicicleta da vizinha, o botox da vizinha. Fica cobiçando o que a outra conquistou. Tudo isso tem um paparazzi que tira foto. Qual é o nome desse paparazzi? Satanás. E ele bota num arquivo. Quando a gente mente, ele filma tudo. Por isso que a gente tem que falar a verdade. Ele filma e um dia ele chega para a gente e fica acusando a gente das coisas que nós fizemos. E é por isso que nós precisamos estar nos pés de Cristo e fazer as coisas de forma correta. Porque nós somos reis e rainhas. Diga, eu sou rei e rainha. Mais forte, eu sou rei e rainha. Mas eu só dou vexame. Não, é para falar mesmo. Mas eu só dou vexame. Mas a partir de hoje, eu quero usar a minha coroa de rei e rainha com dignidade e não deixar que o meu mau humor, a minha raiva, as coisas de ruim que eu faço, roube a alegria da coroa que Deus me deu. Amém, amados? Nós somos reis e sacerdotes. Só que daí o que acontece? Daqui a pouco a gente tropeça e já fala um palavrão. Daqui a pouco alguém fala, ai, não faz isso não, Vitória. Você não tem nada a ver com a minha vida. Já é uma rainha grossa, sem educação. Nós precisamos ser reis e rainhas com dignidade. E quando for dar vexame, fazer igual os filhos do príncipe Charles. Não vou fazer para não envergonhar o rei dos reis, senhor dos senhores. Porque nós somos representantes dele. Amém? E quem gostou da história? Qual era o nome da rainha? Rainha Esther. Como que era o nome do rei? Assuero. Como é que era o nome do rei? Como que era o nome do homem mau? Amã. O que ela foi? Onde ela foi convidada para ir para se tornar rainha? No castelo. Quantos dias ela ficou se preparando? 1 ano, bem, só 3 dias no spa, para mim já está bom, não precisa 1 ano. Porque eu já sou rainha, eu já sou bela, já tenho todas as qualidades, só 3 dias. Quanto tempo ela ficou se preparando? 1 ano. Quando ela foi na presença do rei, ela foi toda emperequitada. Ela foi de cílios postiços. Ela foi com aquela maquiagem bem pesada. Umas roupas bem fosforescentes. Aparecendo tudo. Porque ela era rainha já. Deus já tinha escolhido ela. Mas quando o rei Assuero olhou para ela, o que aconteceu? Ele apaixonou. E o que ele colocou na cabeça dela? Uma coroa. E tornou ela rainha. E quem é que nos chama para ser reis e rainhas? Hoje? Jesus. Jesus nos chama para ser reis e rainhas.